Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado um menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Percebam que nas 3 leituras hoje, uma palavra ela se destacou mais. A lei de Deus. As leis que Deus nos deu e que nós precisamos cumpri-la. Cumpri-la para quê? Como diz na primeira leitura, para que nós possamos tomar posse da terra prometida. E a terra prometida para os judeus, né, na cabeça deles ainda era a tal terra santa, mas para nós a terra prometida é o céu. Para nós chegarmos no céu, existem esses meios que Deus nos dá para que nós não nos desviemos dos ensinamentos que Ele nos deixou. É interessante que a lei de Deus ela está gravada dentro do nosso coração. Ainda que alguém dissesse que nunca ouviu falar de Deus, mas já no coração dele está inscrito tudo. Por exemplo, em qualquer povo, em qualquer nação, todo mundo sabe que ninguém pode pegar nada que é do outro, sem a permissão do outro. Então alguém vai lá, né, vê algo que pertence a uma outra pessoa, ele quer aquilo, ele deduz que o outro não vai dar, então o que é que ele faz? Ele espera a pessoa ir embora e ele pega escondido e leva. Aí dá-se o nome a isso de roubo. Em qualquer nação, qualquer povo, aquela nação mais escondida que ninguém sabia que existia, lá isso está impresso no coração. Então a lei de Deus ela é importante para que nós possamos ganhar a eternidade. E vocês veem que Jesus hoje ele está trazendo uma coisa que é muito importante para que nós entendamos e também nesse tempo da quaresma nós possamos refletir. Ele está dizendo que antes que o céu e a terra deixem de existir, ou seja, um dia tudo isso que está aqui vai desaparecer. Às vezes tem pessoas que interpretam dizendo que um novo céu e uma nova terra é essa terra daqui que vai ser mudada e nós vamos viver aqui nessa terra. Não é isso. O céu e a terra nova é o céu. É uma linguagem humana para nós entendermos, né? Que realmente tudo isso vai desaparecer e nós teremos um novo céu e uma nova terra. O novo céu e a nova terra é o lugar onde Deus habita, não é aqui. Então esse mundo vai desaparecer.
tudo isso vai parar de existir. E nós vamos morar com Deus do céu. Agora, antes de que isso tudo aconteça, como nós somos um povo ignorante, e somos propensos a fazer sempre as coisas contrárias ao que Deus nos ensina, Jesus está dizendo que a lei dele precisa ser cumprida no coração de cada homem. Por isso que Jesus, depois que ele ressuscita, ele diz para os apóstolos, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está até condenado. Então agora os apóstolos, eles se encarregam diante de um envio que Deus dá de ir e ensinar. Porque todo mundo precisa aprender para poder tomar posse do céu um dia. Então, antes de tudo, esse mundo desaparecer, a palavra dele precisa ser anunciada e deverá ser aprendida, deverá ser assimilada e deverá ser praticada. Olha, ouvida, assimilada, praticada. Aí ele diz que quem ensinar isso de forma errada está excluído. Porque ensinar errado significa tirar as pessoas da posse do reino dos céus. Então é preciso ensinar o certo. E ele está dizendo, né, que quem ensina vai ser grande. Olha, quando ele fala pequeno aqui, não fique pensando que aqueles que ensinam errado, aí no céu ele vai ser pequeno, né? Vai ter um grau lá, ele vai ficar cá embaixo. E o que ensinou lá em cima é excluído. Quem ensinar errado. Agora, a pergunta é, quem deve ensinar? Aqui eu quero destacar duas instituições existentes aqui nessa terra que precisa ensinar. A primeira é a instituição que damos o nome de igreja, que é formada pela hierarquia. E aí entra, né, os bispos, os cardeais, os sacerdotes, os diáconos, que são ordenados para isso, né? Na hierarquia, quem está em primeiro lugar são os bispos, né? Eles estão ali para que essa doutrina, esse ensinamento que Deus deixou, ele seja assimilado pelos fiéis. E os bispos estão ali com os cooperadores, que são os sacerdotes, aí vem os diáconos também, precisam estar atentos para ver se nós estamos assimilando, aprendendo e praticando. E nós temos ali, como a unidade de toda a nossa igreja, temos o Papa que está acima, né, dessa hierarquia, porque ele é um bispo também, mas ele está encarregado de estar acima. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. E o Papa ali é o sucessor de Pedro, que era o chefe, numa linguagem mais simples, dos apóstolos. Então, a igreja, ela tem que ensinar o certo. A igreja não pode ensinar o errado. Porque se a hierarquia ensina errado, está destruída a igreja. E tem a outra instituição, que se chama a instituição família, que é a pequena igreja. Os fiéis assimilam o que a igreja ensina
E os pais são encarregados de ensinar aos seus filhos, como nós vimos aqui na primeira leitura, as últimas palavras, né? Que ali está dizendo, né? Que os pais devem ensinar aos seus filhos e os avós, aos netos, para dizer, vai passando de geração em geração. Os pais têm um compromisso muito grande diante de Deus, perante os seus filhos. Eles precisam ensinar os seus filhos a lei de Deus, os ensinamentos da igreja. É necessário que os pais ensinem. Às vezes os pais ficam numa preocupação tão grande, né, com o materialismo e esquecem de levar Deus para os seus filhos. E os filhos vão crescendo e vão se tornando materialistas e vão se tornando pagãos, ateus, que não querem saber, porque os pais tiveram tempo para tudo, menos para ensinar os seus filhos. Aí agora tem pais por aí que está dobrando o joelho para que os filhos se convertam, porque não ensinaram antes. Que os pais também têm esse negócio, né? Vai deixando. Eles vão deixando. Tem pais aí que são pregadores do evangelho, mas eles não pregam em casa, não ensinam aos seus filhos, não. Eles saem em missão, pregam para 2 pessoas, né? Deus e todo mundo, mas só não pregam para os seus filhos. E os filhos vão crescendo dentro de casa, até revoltado com os próprios pais, porque depois eles ficam dizendo que os pais não tiveram tempo para eles, e Deus tirou eles de cuidar deles, né, dos filhos, e os filhos se revoltam com Deus, porque é um beijinho no filho e está saindo para pregar, é um beijinho na filha e está saindo para pregar, mas em casa não reza, em casa não ensina, não fala nada, chega cansado, vai dormir. Igreja doméstica, como disse São João Paulo II, e a instituição divina, que é a igreja que está aí para isso. A missão da igreja é essa, é ensinar. E ajudar os fiéis a permanecerem na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, o que ensinar? Olha, é muita coisa, viu? Eu vou dizer para vocês que não é pouca coisa, não. É muita coisa. Precisa ensinar os 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso, nós, padres, precisamos estar com isso bem claro dentro de nós. E os pais precisam estar com isso bem claro dentro deles. A lei de Deus, os 10 mandamentos é a base da nossa vida. Quem não cumpre os mandamentos não vão se salvar. Então, se quem não cumpre os mandamentos não se salvarão, então é preciso ensinar. Depois vem os sacramentos. Os sacramentos são os meios que Jesus deixou para nós, que são os meios de santificação. A forma de nós nos santificarmos é através dos sacramentos. Ai daqueles que não vão à missa, que não comungam, ai daqueles que não se confessam, ai daqueles que não se casaram e não receberam o sacramento religioso, ai daqueles que não se batizaram. E assim por diante. Ai de vocês se não tiver sacerdotes para levar o ensinamento de Deus, né? E aqui é um pecado de muitos pais por aí, não incentivam, claro, de forma correta, né, opressora, né? Mas não incentivam os seus filhos
a despertarem e desejarem ser padre. Querem o vizinho, mas meu filho não. Aí entra num materialismo muito grande. Eu quero que meu filho seja advogado, seja psicólogo, seja isso, seja aquilo, mas padre não. E pessoas de igreja, de comunhão diária. Ai de nós se não tivermos sacerdotes que nos alimentem com a Eucaristia, com a palavra de Deus. Ai de nós. Então é preciso ensinar os sacramentos. É preciso ensinar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é Deus? Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Imagine, os pais têm que ter esse tempo para ensinar. E nós aqui do púlpito ensinarmos também que nós temos um Deus. Em 3 pessoas, aqui entra o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas ideias, elas têm que estar tudo clara dentro de nós, ao ponto de nós morrermos pela nossa profissão de fé. Ali está a base nossa. Não é somente decorar e falar. É decorar, assimilar e praticar e ter isso como algo muito claro, evidente. Nós não podemos ensinar a profissão de fé errada. Tem gente por aí inventando profissão de fé, da hierarquia da igreja. Porque isso foi ensinado, o Espírito Santo foi nos ensinando no decorrer da vida da igreja. Os dogmas da igreja, por isso que eu estou dizendo que é muita coisa. Os dogmas precisam estar claros dentro de nós. Os dogmas marianos. Será que você, pai e mãe, ou você que é missionário ou missionária, você tem claro os dogmas marianos? O dogma da maternidade divina, que Maria é mãe de Deus. O dogma da virgindade perpétua de Maria, que Maria é virgem antes, no e depois do parto. Tem claro isso? Esse ensinamento que a igreja deixa para nós, o da Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem pecado, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Isso tem claro. Porque às vezes a gente só tem claro assim, né? É a Sagrada Escritura, a gente fica só ali na Bíblia, né? Tudo é a Bíblia. Fica só na Bíblia. É na Bíblia também. Porque tudo tem como base a Sagrada Escritura. Mas a tradição da igreja não pode ser esquecida, porque a tradição oral, ela veio primeiro do que a escrita. E isso tem que estar claro dentro de nós. O dogma da Santíssima Trindade, que é difícil de explicar, mas o pouco que se pode explicar, você tem claro isso dentro de você? Se alguém vier perguntar para você alguma coisa a respeito da Santíssima Trindade, você tem argumento, ou você simplesmente diz assim, vai no padre e tal. E às vezes é pregador do Evangelho. Mas vai para o padre, vai lá no padre, vai. Isso aqui eu não sei como falar não. Porque só se sabe pegar a Sagrada Escritura para dar testemunho.
Aí pega um versículo da Bíblia, lê uma passagem da Bíblia e começa a dizer, Deus fez isso por mim, Deus fez aquilo por mim. E não passa disso. Deus fez isso por mim e Deus fez aquilo por mim e não passa disso. Aí quando as pessoas vêm com problemas de fé, de coisas que não entende, não sabe responder. Vai para o padre. Porque não tem claras as coisas. Sobre a questão dos novíssimos. Você sabe o que são os novíssimos? Não, é uma novidade, novíssimos. Ah, não sei o que é isso não, padre. Qual é a novidade? Os novíssimos é tudo aquilo que está relacionado ao nosso fim, ao que nos espera. O que é que nos espera lá na frente? A morte e o julgamento. E depois do julgamento, a sentença. Céu ou inferno, ou purgatório. Você tem claro os novíssimos na sua vida? Isso está claro dentro de você? Você tem estudado isso? O juízo particular e o juízo universal? Está claro? Ao ponto de que se alguém te perguntar, você ali já está tão claro dentro de você que você vai responder. E que isso não pode ser ensinado de forma errada, porque hoje se ensina de forma errada. Não, gente, não, olha os ensinamentos errados, não existe o céu, não. O céu todo mundo ainda diz que existe, né? Mas ninguém quer ir para lá, não, agora não. Mas tem aqueles que dizem que o inferno não existe, que pecado, não tem negócio de pecado. Acabou esse negócio de pecado. Jesus já carregou sobre a cruz dele, ele morreu e levou todos os pecados passaram a não existir mais. Estão ensinando isso. E você tem ensinado para o seu filho que existe o pecado? Diz que a mãe de São Luís da França, que era uma rainha, aí falando lá para o filho dela, olha meu filho, eu quero dizer para você uma coisa. Eu sou sua mãe. Mas olha meu filho, você tem um pai acima de você e você tem uma mãe acima de você. É como se ela dissesse assim, olha, eu sou sua mãe, viu? Mas a de lá é mais importante. Deus Pai é mais importante. Então, meu filho, faça de tudo para fazer a vontade do Pai do céu. Olha como é que uma mãe diz, desapegando, dizendo assim, olha meu filho, não fica apegado a mim não, se apegue lá em cima. Aí os pais não tendo posse dos seus filhos, não, meu filho não sei o quê, aquela coisa toda, que é normal, né? Mas é um apego tão grande que não ensina as verdades da igreja. E me desculpe, não vou colocar a culpa nos pais, eu vou colocar a culpa em nós padres que não ensinamos. E se nós não ensinamos, como é que vocês vão aprender? Ah, sim, mas você precisa estudar também. O catecismo está aí. Pegou o catecismo para estudar? Qual foi a última vez que você pegou o catecismo para estudar? É a base da nossa vida. A Eucaristia é a base da nossa vida. Tire a Santa Missa da Igreja Católica e você vai ver, tirou a Eucaristia, viramos protestantes, vocês sabiam disso? Tirou a Eucaristia, somos protestantes. E por que não ensinar que a Eucaristia é a base da nossa vida?
Mas acabou o tempo. Pensem nisso, quaresma é tempo de pensar nisso, né? Eu, como sacerdote, preciso pensar se eu estou ensinando o certo. Os pais precisam ver se estão tendo tempo e se estão ensinando para os seus filhos. E eu tenho que ver se eu estou ensinando errado ou se eu estou ensinando certo. Se eu estou ensinando coisas da minha cabeça, ou que a igreja já deixou como depósito da fé, e que é isso que precisa ser ensinado. Porque eu não quero ser considerado o último no reino dos céus. Ou seja, excluído. Deus que me livre desse mal. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.